Acessibilidade. Finalmente, quarta-feira. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 aqui na minha empresa. E hoje nós vamos falar sobre elevadores. Elevadores acessíveis na prática é o tema dessa live de hoje. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma maneira de você conseguir fazer uma avaliação de elevadores, considerando uma perspectiva mais prática, uma perspectiva transversal. Porque não é simplesmente você pegar quais são aqueles itens obrigatórios de acordo com a legislação e com as normas e falar, coloque este item porque é obrigatório, instale aquele item porque você precisa estar indicado na norma tal, na lei tal. A gente vai tentar aqui trazer uma análise um pouco diferente sob a perspectiva de utilização deste elemento que é tão importante na acessibilidade. E por que eu vou trazer essa maneira diferente de fazer avaliação de elevadores? Porque eu vejo que é importante a gente conhecer, dominar todo o referencial técnico da acessibilidade, mas eu percebo que é importante também você entender como que você vai utilizar aquela informação de maneira prática, sabe? Entendendo a maneira como todos os elementos são utilizados em um espaço ou em uma edificação, tá bom? Em um espaço ou em uma edificação. Então, vamos lá. O que acontece? Quando você consegue perceber, fazer esse tipo de análise que é mais qualitativa, você vai ter mais segurança na hora de fazer uma avaliação ou de um espaço existente ou de um projeto que você esteja elaborando, ou um projeto de um espaço que precisa atender a requisitos de acessibilidade, todos os projetos precisam, na verdade, ou um projeto específico de acessibilidade que você esteja fazendo, ou um processo de adequação que você já foi lá, já visitou, entende como que é edificação e quer mostrar para as pessoas ali o que de fato precisa ser feito naquele espaço para que ele se torne acessível. Então você consegue elaborar um raciocínio considerando uma das premissas do meu método, que é o mapa da acessibilidade. Então, nós vamos utilizar, assim, para você ver como que vai ser mais fácil você fazer as indicações de tudo que é necessário para você tornar um elevador acessível. E isso mesmo, tornar um elevador acessível. Muita gente já entende que um espaço, somente pelo fato de ele ter elevadores, ele já é um espaço acessível. E, na verdade, a presença do elevador na edificação ou no espaço que você esteja projetando ou analisando já é, assim, um diferencial muito grande que vai possibilitar que todas as pessoas consigam acessar, fazer ali o seu deslocamento vertical ao longo dos pavimentos ali daquele espaço, daquela edificação, tá? Então, ter o elevador, ok, já é muito bom, já é maravilhoso ter elevador. Tem muito espaço que não tem elevador, não tem rampa, não tem nada. Lembrando que a circulação vertical ela pode ser feita de três maneiras, ou por escada, ou por equipamento eletromecânico de circulação, que aí vai ser elevador, plataforma de percurso vertical, de percurso inclinado, mas é o equipamento eletromecânico, ou a rampa. E um espaço só vai ser considerado acessível se ele contempla pelo menos duas dessas opções de deslocamento vertical. Então, em espaços e edificações que têm elevadores, já é meio caminho andado, como a gente fala aqui em Minas, é meio caminho andado. Então, já só de ter o elevador já é maravilhoso. Só que, além de ter o elevador, esse equipamento precisa ter diversos elementos para que ele seja acessível. E você vai ver quais são esses elementos que são obrigatórios para que os elevadores sejam acessíveis. Lembrando, não basta ter o elevador, é necessário que esse elevador tenha todos os elementos que vão possibilitar que as pessoas o utilizem com autonomia e segurança, que são as premissas fundamentais da acessibilidade em si.
um espaço que possa ser utilizado por muitas pessoas, pela maioria das pessoas, se não todas as pessoas, com autonomia e com segurança. Então, a nossa mira sempre vai ser autonomia e segurança na utilização. Só que, vindo aqui para o meu método, que é o mapa da acessibilidade, é uma maneira prática de você fazer uma avaliação para tornar espaços, edificações e projetos acessíveis. Então, vamos lá. Na perspectiva do elevador, vamos para o mapa da acessibilidade, apresentando primeiro a premissa no contexto dos elevadores. Então, a primeira premissa desse método é dinâmica de utilização do espaço. É você entender como que as mais diversas tarefas, exercícios de interação do espaço são realizadas. No caso do elevador, como que é essa dinâmica de utilização? É você, primeiro, você chegar numa edificação, você saber se existe um elevador, você saber onde que é esse elevador, para você se deslocar até esse elevador. Aí depois você vai chegar e você vai fazer as operações necessárias para utilizar o elevador. Que vão ser o quê? Você vai chamar o elevador, você vai aguardar, você vai saber se a cabina chegou para você entrar na cabine e se deslocar até o pavimento que você quer, o pavimento que você deseja. Depois você vai selecionar o pavimento que você deseja ali naqueles comandos do elevador. Você tem que saber se o sentido de circulação da cabina, se está subindo, se está descendo, qual o pavimento que está desde que você esteja dentro da cabina. Então, essa série de micro-operações é que a gente precisa entender nessa primeira premissa, que é a dinâmica de utilização do espaço, trazendo para a realidade da avaliação de elevadores propriamente dito. A segunda premissa é um exercício de empatia, que é, depois que você já mapeou, já entendeu quais são essas microações para você conseguir utilizar um elevador com autonomia e com segurança, você transferir essas etapas de utilização para pessoas com as mais diferentes condições, com as mais diferentes capacidades, possibilidades. Aí você vai fazer todo esse processo de utilização do elevador considerando o quê? Fazendo o exercício do e se. Tá, eu tenho que utilizar o elevador, eu tenho que saber onde é o elevador, eu tenho que acionar os comandos do elevador. E se eu tiver que fazer isso tudo, se eu for uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, a minha interação com o elevador vai ser de uma forma. Se eu sou uma pessoa que está, por exemplo, em cadeira de rodas, a minha interação será um pouco diferente. Eu vou precisar de ter alguns elementos para que me possibilite utilizar aquele equipamento. Se eu sou uma pessoa que não enxerga, que tem baixa visão, que sou cego total, eu vou precisar também de alguns elementos para que eu consiga utilizar o elevador com autonomia e com segurança. Se eu não escuto, se eu sou uma pessoa com mobilidade reduzida, se eu sou uma pessoa idosa, uma pessoa amputada, uma pessoa gestante, então dentro de todas essas perspectivas, você precisa fazer essa dinâmica de utilização do espaço, considerando todas essas possibilidades. Fazendo esse exercício, você já vai conseguir perceber se aquele equipamento, se aquele elevador, de fato vai apresentar aqueles elementos da acessibilidade necessários, capazes de fazer com que todas as pessoas utilizem aquele equipamento com autonomia e com segurança. Tá? Então, essa é a segunda premissa. A terceira premissa do método, para fechar, para coroar, para você conseguir informar tecnicamente tudo o que você precisa fazer para tornar aquele elevador acessível, vai ser o domínio do conhecimento técnico. Porque a partir do momento que você identificou quais são as etapas, viu quais são as necessidades e as dificuldades da mais diverso tipo de pessoas que vão utilizar aquele equipamento, você vai precisar entender o referencial técnico para fazer a indicação de cada um daqueles elementos, considerando a dinâmica da utilização para todas aquelas pessoas. Entendeu? É aí que entra você saber, não, para eu fazer uma avaliação de elevador, eu preciso recorrer lá à NBR 9050, que tem uma parte lá que vai falar só de elevador, não só a 9050, mas eu tenho que ir lá na BNT NM 313, que vai tratar especificamente de elevadores e vai trazer para mim, tintim por tintim, todos os pormenores de todos os elementos que eu preciso ter para que um elevador seja acessível. Entendeu? Então, o grosso de uma análise
trazendo para o exemplo de elevadores, seria isso. Você perceber como que aquilo é utilizado na prática, tá? E assim, é importante a gente se treinar, a gente fazer o exercício de entender como que é esse tipo de análise, uma avaliação mais analítica. Sair um pouquinho do cabresto da norma. Ah, tá escrito na norma, sim, tem que ser assim. É importante saber a informação técnica, mas mais importante, uma coisa que vai te dar mais clareza, vai te dar mais segurança na hora de você projetar ou adequar um espaço e uma edificação, é você fazer todo esse processo, que à medida que você vai fazendo, ele vai se tornando cada vez mais natural nas suas análises. Aí você, elaborando isso, você vai buscar a informação técnica lá no referencial técnico, na legislação e nas normas, e você vai tendo contato a cada dia com aquela informação e aquilo vai se consolidando aí no seu conhecimento como profissional. Então as primeiras análises vão ser com certeza mais difíceis, você vai ter que ir lá pesquisar, olhar, entender como é que é. A segunda já não vai ser tanto, você já vai saber onde que você vai para entender onde que tem aquele item ou aquele outro que você vai precisar adequar no seu espaço, na sua edificação, considerando aí elevadores, que é o tema dessa live de hoje. E à medida que você for trabalhando, for se desenvolvendo aí pessoalmente, você vai ficar craque, vai ficar fera, vai entender exatamente como que você tem que fazer para fazer essa análise, tá? Deixa eu acenar aqui. Bom dia, Leda, tudo bem? Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Isso, bom dia. Então, vamos lá. Vamos agora destrinchar todo esse processo para você saber como que isso vai ser na prática. Começando aqui. Só seguir o meu roteirinho aqui, né, gente? Que se eu não tiver um roteiro, vocês já sabem. Elevador, quais são os elementos importantes conforme as normas. Já falei aqui quais são as normas, né? Então, se você vai precisar fazer uma avaliação de elevadores, você vai utilizar a NBR 9050, tem uma parte lá que vai falar especificamente de elevadores, e você vai lá na ABNT NM 313. NM é uma norma Mercosul. Então, ela é válida em todos os países do Mercosul, inclusive aqui no Brasil, e é uma norma específica para elevadores, a BNT NM 313. O que mais? Análise da perspectiva de utilização, já falei. Falar do mapa da acessibilidade, já falei. O mapa da acessibilidade é o meu método que eu desenvolvi a partir aqui, ao longo de todos esses anos, fazendo análise de edificações para acessibilidade, eu fui tentando sintetizar aqui as ideias em um método para levar isso para mais profissionais, para mais pessoas. Então esse é o mapa, essas premissas eu acho que vão ser um ponto-chave para você conseguir fazer uma análise qualitativa aí que vai trazer facilidades e mais segurança aí para você como profissional realizar o seu trabalho na acessibilidade, tá? Já falei das premissas e agora a gente vai trazer aqui na prática essa questão do elevador. Então vamos lá. O que acontece? Imagina você chegar em uma edificação pela primeira vez. Uma pessoa comum chegou num espaço, numa edificação a primeira vez. Em se tratando de elevadores, com certeza essa pessoa não vai saber onde é o elevador. Então ela vai precisar obter essa informação de alguma forma. Quando eu chego no espaço, o que eu vou fazer? Ou eu vou buscar a sinalização no local, se existe alguma coisa ali informando onde é o elevador, ou então eu vou buscar informação com algum atendente, com alguma pessoa, algum balcão de atendimento, e eu serei informada de onde é o elevador. E esse tipo de dinâmica de utilização já é um passo para você entender onde é o elevador. Ele vai se repetir para muitas das pessoas com diferentes capacidades. Então, se chega uma pessoa, um amputado, que precisa saber onde é o elevador, mesma coisa, vai buscar a sinalização, vai perguntar para alguém onde é o elevador, vai perguntar um segurança, vai perguntar no balcão de atendimento para poder saber onde que é o elevador. Se é uma pessoa que não escuta,
Isso pode ser uma barreira. A barreira principal para a pessoa com deficiência auditiva é a questão da comunicação. Mas pode ser que ela consiga entender onde que é o elevador por meio da sinalização visual. Pode ser que ela consiga informação com alguém, talvez com um pouco mais de dificuldade, porque é difícil você encontrar lugares que tenham atendimento com intérprete de Libras. Então, enfim. O ideal é que todos os espaços tenham, mas vai precisar saber onde é o elevador de alguma forma ali. Se é uma pessoa com deficiência visual, e aí já ficou um pouquinho mais difícil, ficou diferente esse entendimento para poder ver onde que é o elevador. Existem algumas maneiras dessa pessoa fazer isso. Pode ser que ela consiga se deslocar para um balcão de atendimento para poder perguntar onde que é o elevador. Tem uma outra possibilidade também. Por quê? Quando você vai tratar a acessibilidade dos espaços, a gente precisa fazer com que aquele espaço possa ser utilizado por todas as pessoas, ou pela maioria das pessoas, o maior número possível de pessoas, com autonomia e com segurança. Então, quando você vai trabalhar a sinalização de um espaço, você precisa saber quais são os elementos disponíveis nas normas e quais são as características daquele espaço que vão fazer com que você projete e execute uma sinalização que vão trazer autonomia para a utilização das pessoas. E no caso da pessoa com deficiência visual, você pode fazer um direcionamento com piso tátil para um balcão de atendimento. Se for um espaço que seja a partir da porta, não tenha nenhum tipo de referência, você vai lá e faz esse direcionamento. Ou, dependendo da obrigatoriedade do tipo de sinalização necessário, por exemplo, tem local onde é obrigatório você fazer a instalação de mapa tátil. Tá? Só que o mapa tátil não é uma informação solta. O mapa tátil, ele vai ser um elemento que ele vai ser utilizado em conjunto com o piso tátil. Então, eles têm informações complementares. O piso tátil é complementado pela informação do mapa tátil e vice-versa. Tá? Então, vamos pensar aqui numa situação mais trivial, assim, quando você tem um espaço que tem um mapa tátil. Você vai fazer o direcionamento de uma pessoa para a posição do mapa, porque o mapa tem que ser a primeira referência de uma pessoa dentro da edificação. Então, a pessoa sendo direcionada para um mapa, aquele mapa, ele precisa obrigatoriamente ter a indicação de onde são os elevadores. A posição dos elevadores, das formas de circulação vertical, são informações essenciais que devem ter em um mapa tátil. Há outras informações também que são obrigatórias. Mas como o contexto dessa live de hoje é elevadores, a gente vai considerar que essa pessoa vai ser deslocada para a posição do mapa. Então, a partir do mapa, ela vai saber ali qual a posição do elevador. E a partir da posição que ela está ali para fazer a leitura do mapa, o mapa deve informá-la qual o percurso que ela deve fazer para chegar até o elevador, entendeu? Que é sempre uma dinâmica, é sempre você fazer uma análise individual, particular de cada espaço, de cada edificação ali, tá? Então, todo mundo já conseguiu saber onde é o elevador, certo? E essa situação, gente, acontece quando nós chegamos em algum espaço, em alguma edificação, pela primeira vez. Então, sempre que você chega em algum lugar pela primeira vez, você não sabe onde é as coisas. Você não sabe onde é, você não sabe onde é a escada, não sabe onde é o sanitário, não sabe onde é o elevador, você não sabe onde fica cada um dos elementos. Então, esse primeiro contato, você vai precisar desses elementos, ou do direcionamento para um balcão de atendimento, ou do direcionamento para um mapa tátil, onde você vai conseguir saber quais são as informações necessárias para utilizar aquele espaço, aquela edificação. Então, esse será o primeiro contato. Então, para mim, para você, para qualquer pessoa, a primeira vez vai ser sempre um pouquinho, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas a partir do momento que você já sabe onde é o elevador ali, vamos supor que é uma instituição de ensino, onde é obrigatório você ter o mapa tátil. A primeira vez que a pessoa foi lá, ela não vai saber onde é o elevador. A segunda vez ela já vai saber, eu já vou saber, qualquer pessoa que vai em algum lugar pela segunda vez já vai saber onde é o elevador e vai saber se deslocar para a posição daquele elevador ali, certo? Então, veja bem, o primeiro obstáculo já foi vencido, que é você conseguir saber
qual é a posição do elevador. E você fazer o direcionamento das pessoas para esse elevador, se for uma pessoa que não tenha um tipo de deficiência, enfim, todas aquelas situações que eu já falei, ela já vai saber onde é o elevador e vai saber se deslocar. Para uma pessoa com deficiência visual, se o espaço tiver um piso tátil que vai fazer o direcionamento para o elevador, essa pessoa já vai saber também, ela vai saber a partir do mapa. E a partir do mapa, ela vai utilizar aquele piso tátil como referência para chegar até o elevador. Mas existem situações onde você não vai ter o piso tátil fazendo o direcionamento para o elevador. Quais são esses casos? Quando o percurso que você vai fazer a partir do mapa até o elevador, ele já é composto por referência edificada, imagine que seja um corredor. A partir do mapa, vamos supor que você vai virar à direita ali, que vai ter um corredor e que você vai conseguir chegar ali na posição do elevador, considerando uma situação hipotética. A pessoa já vai conseguir ir se orientando pela parede do corredor e vai saber onde é o elevador. Só que pode ser diferente, pode ser que você não tenha um corredor, pode ser que seja um saguão, um espaço amplo, que a pessoa não tenha nenhum tipo de referência para saber qual é o deslocamento que ela vai fazer ou do balcão ou do mapa para alcançar o elevador. Nesse caso, será obrigatório você colocar o piso tátil dando esse direcionamento para o elevador e para outros elementos também, outros pontos de interesse dentro da edificação, a depender das características daquele espaço ali. Entendeu? Por isso que eu falo que não é só o piso tátil, o piso tátil é um projeto completo de sinalização para você conseguir possibilitar que as pessoas utilizem o espaço com autonomia e com segurança, tá bom? Vamos prosseguir então, que até agora a gente só descobriu onde que é o elevador, tá? Então já sabemos onde que é o elevador, estamos caminhando aqui para conseguir utilizar esse equipamento, esse elemento. Agora que a gente já sabe onde que é o elevador, a gente vai pensar, todo mundo tá aqui, já viu o elevador, já sabe onde que é o elevador, vamos pensar como que a gente vai utilizar esse elevador. Qual é a maneira mais convencional de você utilizar o elevador? Provavelmente vai ter lá em cada pavimento uma botoeira para você chamar o elevador, já que você vai precisar se deslocar, fazer o deslocamento vertical. Então vamos lá, esse simples ato de você já estar ali de frente para o elevador, saber que existe uma botoeira e acionar essa botoeira, você vê que são ações simples, que muita gente não pensa para realizar. Já viu o elevador ali, já apertou o botão, já guardou o elevador, já entrou, já chegou no seu pavimento, acabou. Só que isso, todas essas etapas, a gente fazendo ali um passo a passo, você vai ver que existem muitas microetapas que nós precisamos implementar elementos de acessibilidade para que as pessoas consigam utilizar aquele equipamento ali. Então, nessa primeira situação, que é você viu a botoeira ali, você viu a botoeira, só que tem gente que não vai ver a botoeira, que é uma pessoa com deficiência visual. Então, você precisa fazer com que aquela pessoa perceba que aquela botoeira é naquele lugar. Então, há pessoas que vão ter o contato visual, vão conseguir ver a botoeira, acionou a botoeira, e tem pessoas que com deficiência visual que não vão conseguir saber exatamente, não vão conseguir ver onde é a botoeira e precisam ser levadas a saber onde é aquela botoeira ali. Se é um espaço que tem o piso tátil ali, o direcionamento para o elevador, ele é realizado para a posição da botoeira. Se você pegar lá na NBR 16530, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Se você pegar aqui NBR 16537, o direcionamento, quando você chega para elevadores, ele não é feito para o centro da porta do elevador. Exatamente, cai em cima aqui da sinalização. Ele é feito na posição da botoeira, e é por esse motivo, para que a pessoa consiga saber qual é a posição da botoeira. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o elevador, aqui esse piso tátil é um item obrigatório, nós vamos chegar nele ainda, mas esse direcionamento aqui, tá vendo? Se a botoeira é do lado de cá, o direcionamento do piso tátil, ele é feito para essa lateral onde se localiza aqui a botoeira. Então, se a botoeira é aqui do lado direito, aqui para mim tá direito, você vai direcionar para o lado direito. Se a botoeira é aqui do lado esquerdo, você vai direcionar para o lado esquerdo. E já vi situações, já projetei assim, gente.
de ter lá o local lá dos elevadores. Havia lá 3 elevadores, três cabinas. E tinha o botão lá para você fazer o acionamento. Agora imagina, 3 cabinas, vai ter um botão que vai estar entre 2 botoeiras. Esse direcionamento não vai ser para a porta de nenhuma delas. Você vai fazer o direcionamento para a posição da botoeira, entendeu? Então você vai posicionar com o alerta ali a posição da botoeira, que vai ser o espaço para a pessoa utilizar, acionar aquela botoeira e vai fazer o direcionamento para aquela posição que a pessoa vai conseguir chegar ali e ver a botoeira do elevador é aqui. E depois você vai colocar a sinalização tátil no piso nas projeções das portas de cada um dos elevadores, que vai ser ali onde ela vai entender, não, aqui é a porta, a partir daqui, se eu for um pouquinho à frente, eu já vou entrar. Entendeu? Gente, é um passo a passo tão minucioso, tão detalhado que vocês vão ver como que é importante você tentar fazer esse exercício aqui. E a gente, por enquanto, só acionou a botoeira, tá? Então a gente já chegou, já entendeu, já viu, acionou a botoeira. Agora, como que isso vai ser se é uma pessoa com deficiência auditiva? Precisa ter algum elemento ali na botoeira, algum sinal sonoro, audível ou visual de que aquilo de fato foi acionado. Então é muito comum e é obrigatório, inclusive, quando você aciona a botoeira, você ter alguma indicação luminosa de que você já fez aquele acionamento. E é porque se você pensa numa pessoa com deficiência auditiva, como que ela vai saber se de fato ela acionou? Até pessoa sem deficiência também. Apertou o botão, será que eu apertei? Será que chamou o elevador? Então, esse tipo de sinalização visual ali de que você de fato acionou a botoeira é um item obrigatório. A própria posição da botoeira também é algo que você deve observar o que está falando lá nas leis, o que está falando lá nas normas. Por quê? A botoeira deve estar posicionada em uma altura tal que as pessoas consigam alcançar. Se for uma pessoa em cadeira de rodas, ela tem que conseguir alcançar a botoeira. Se é uma pessoa que está de pé, tem que conseguir alcançar a botoeira. Então tem que ser uma faixa de altura, que vai ser uma faixa de alcance acessível para pessoas em cadeira de rodas e também para pessoas de pé. Tá? A faixa de alcance acessível para a pessoa em pé é entre 1,20 e 1,60. Então, mais ou menos nessa altura. E tem que ser uma faixa de altura para a pessoa sentada, que eu acho que vai ser 1,20 m. Tem uma tabela aqui na 9050 que vai falar exatamente quais são essas faixas, mas se eu não me engano vai ser 1,20 m de altura, tá? Então, essa altura da botoeira também deve ser observada. Até agora a gente só chamou o elevador. Tá, gente? Então, o que mais que você tem que ter que são itens obrigatórios? Já viu lá no seu espaço de elevadores? Você precisa indicar quando o elevador chega, qual vai ser o sentido de deslocamento daquela cabina. Então, aquela sinalização em cima de cada elevador com a setinha de sobe ou desce, lá o sinal visual, ela é obrigatória. E é obrigatória também a sinalização sonora, para você saber se o elevador está subindo ou se está descendo, para você conseguir contemplar, utilizar uma coisa que está prevista lá na NBR 9050, que é o princípio dos 2 sentidos. Então, você precisa informar o sentido de deslocamento da cabina, se está subindo ou se está descendo. Então, quando você chama o elevador chegou naquele pavimento que você está, e você escutou o sobe ou o desce, isso é um item de acessibilidade obrigatório que está previsto lá na NM 313. Quando tem aquela setinha lá indicando se a cabine está subindo ou se está descendo, é um item obrigatório de acordo com a BNT NM 313. Entendeu? Então, todos esses elementos, eles são obrigatórios e cada um deles vai ter uma finalidade específica de acordo com o usuário, porque a ideia, no final das contas, é você transmitir aquela informação que vai ser fundamental na utilização do elevador para todas as pessoas, independente da sua situação ou condição. Tá? O que mais que é obrigatório? O piso tátil na projeção ali das portas dos elevadores, que são essas aqui, ó. Esse aqui tá falando do direcional e tem aqui a situação do alerta na projeção aqui dos elevadores. Vou até mostrar para vocês aqui qual que é. E existe, gente, uma maneira correta de você fazer essa sinalização aqui, ó.
que vai ser dessa forma aqui, tá lá na NBR 16537, no item 961, elevadores e plataformas de elevação. Então, você vai precisar colocar essa sinalização aqui, vou mostrar para vocês, essa aqui, tá vendo? Ela é feita na projeção das portas dos elevadores, tá vendo? Essa situação aqui é quando você tem uma alvenaria mais estreita, tá vendo a alvenaria aqui do elevador? E à medida que a alvenaria vai se alargando, você vai vendo qual é a situação aqui da sinalização. Mas a situação da sinalização vai ser basicamente a mesma, tá? Você vai contar um espaçamento aqui, ó, da porta do elevador. E, gente, esse número aqui é um número mágico, tá? Esse número mágico aqui é 25 a 32. Você vai pegar aqui o limite da porta do elevador, contar um espaçamento entre 25 a 32 e fazer a sinalização aqui com o piso de alerta em toda a projeção aqui da porta do elevador. E isso vai se repetir independente da largura dessa alvenaria. Você vê que mesmo com a alvenaria mais larga aqui nesse outro exemplo, essa referência aqui de 25 a 32 e a projeção da porta do elevador, ela se mantém. E traz uma outra situação aqui com uma alvenaria ainda mais larga. Deixa eu mostrar mais duas aqui ainda, ó, tá vendo? Elevador com alvenaria a maior que 60 e elevador com alvenaria chanfrada. Traz essas outras duas situações aqui também, que você vai utilizar de acordo com o que você estiver executando ali, essa sinalização tátil no piso. E esse piso tátil, ele é obrigatório para portas de elevadores e ele é fundamental para você conseguir dar uma orientação para a pessoa com deficiência visual de que ela já chegou ali próximo a entrar na cabine. Então, essa sinalização aqui, encontrei a sinalização no piso, eu vou dar mais um passo, já vou estar dentro da cabine. Então, a pessoa vai conseguir rastrear ali com a bengala de rastreamento e vai saber exatamente qual é a referência do local que ela estou dentro da cabina, estou fora da cabina. Entendeu? Então, essa sinalização ela é fundamental também e ela é obrigatória. A gente ainda não subiu o elevador, a gente só chamou o elevador e vamos entrar na cabina do elevador, tá? Uma outra sinalização que é obrigatória para elevadores é a plaquinha de batente. Gente, eu devia ter pegado uma aqui para mostrar para vocês. É uma plaquinha em formato acessível. Eu tenho aqui, ó, vou pegar, né? É uma plaquinha em formato acessível. Cadê a minha aqui, gente? Agora eu quero mostrar para vocês aqui a plaquinha. É uma plaquinha em formato acessível. Ela tem o caractere em relevo, tem o texto em braille e ela é posicionada exatamente nos batentes dos elevadores. Achei. Aqui, essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, ó, ela é posicionada lá nos batentes dos elevadores. Você vê que ela tem aqui as características da sinalização acessível, que são o quê? Contraste visual. Então, eu tenho aqui o preto com branco, que ele pode ser feito com outras cores também, desde que apresente contraste visual, contraste de luminância. Tem o caractere em relevo, então esse texto aqui é em relevo. E tem ainda o texto em braille. Essa sinalização, ela é obrigatória você colocar lá no batente do elevador, dos dois lados, tá? Essa sinalização é obrigatória você ter nos batentes, que vai ser uma forma de uma pessoa com deficiência visual, quando abrir a porta, ela consegue colocar, tatear ali a lateral, o batente, para poder saber se ela está no pavimento correto. Ela pode fazer isso também escutando o pavimento que a cabina chegou, que é também uma sinalização obrigatória. Quando você chega no andar, por exemplo, você está no elevador lá, entrou no elevador, aí parou no segundo andar, aí fala lá, segundo andar, aquela vozinha de elevador, né? Segundo andar. Aquela vozinha do elevador informando qual é o pavimento é uma sinalização obrigatória. E essa sinalização obrigatória, ela tem que estar em um volume tal que seja audível pelas pessoas. Então, uma pessoa com deficiência visual vai conseguir se orientar por meio da audição de qual é o pavimento que ela está ali, e ela vai conseguir saber também com essa sinalização de batente de elevador.
que é uma outra possibilidade. E por que que as duas são obrigatórias? Porque a gente deve atender o princípio dos dois sentidos, que eu mencionei, mas não falei o que que era. Eu vou explicar o que que é o princípio dos dois sentidos. O princípio dos dois sentidos, ele vai tratar os sentidos humanos mesmo. Então, ele vai considerar o sentido pelo tato, o sentido da visão e o sentido da audição. E para você conseguir trabalhar a sinalização de um espaço, você precisa atender obrigatoriamente a dois desses sentidos. Então, quando você informa qual é o pavimento, de maneira audível, você vai estar atendendo o sentido da audição. Quando você tem essa sinalização aqui no batente, você vai estar atendendo outros dois, que vai ser uma sinalização visual e vai ser a sinalização tátil, tá? E esse tipo de sinalização é obrigatória e a sinalização audível também é obrigatória. A sinalização audível obrigatória é de qual é o pavimento que a pessoa está e qual é o sentido de deslocamento da cabina, se sobe ou se desce, entendeu? Então, todos esses elementos, você vê que são pormenores que a gente não pensa na hora de usar o elevador. A gente pensa, tem elevador, maravilha, vamos lá, já vou usar, já vou fazer o meu deslocamento vertical aqui, mas todos esses pequenos detalhes, quando você vai na minúcia ali da utilização do elevador, é que você vai perceber o tanto de elementos que são obrigatórios. E é aí que entra você dominar o referencial técnico, você saber onde que você vai buscar a informação, você saber quais são os elementos obrigatórios para você trabalhar a sinalização do elevador, não de maneira fria, mas você entender qual é a utilidade de cada um daqueles elementos. Vai ficar uma análise, uma avaliação mais racional, tá? Então a pessoa conseguiu entrar no elevador, ela está lá dentro agora, e ela vai precisar agora selecionar qual é o pavimento que ela quer ir. Então vai ter lá a posição daquele painel de comandos do elevador. Ela é uma posição também que é determinada pela NBR NM313, então tem que ser no local tal, na altura tal. Aqueles comandos para você selecionar qual pavimento que você vai, ele tem que ter o caractere em relevo e tem que ter também a informação em braille para você conseguir lá entender qual é o pavimento que você vai ter, o visual, relevo e braille, tá? Isso também é obrigatório. E um outro, mas vou falar só de mais dois elementos que são obrigatórios, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, e é muita coisa. Eu vou falar de mais dois itens que são obrigatórios quando você está falando de elevador. E um deles, ele não é que ele é negligenciado. As pessoas não sabem que ele é utilizado para acessibilidade, que é o quê? Quando você vai lá no elevador, tem aquele espelho no fundo da cabina, né? Você vai lá, você entra no elevador, você ajeita o cabelo, você confere a maquiagem, né? Você vê se tá tudo ok ali no seu visual. Serve para isso, mas tem uma função muito importante aquele elevador, que é o quê? Imagina uma pessoa que entrou na cabina do elevador em cadeira de rodas. Essa pessoa que entrou na cabina em cadeira de rodas, provavelmente ela entrou de frente. A cabina do elevador, ela não vai ter um tamanho tal que a pessoa consiga fazer a rotação de 180 graus, porque as cabinas geralmente elas não têm o tamanho para isso e nem precisam mesmo, tá? O tamanho mínimo de cabina também é indicado lá na ABN-TNM 313, mas não vai ter essa possibilidade de a pessoa fazer a rotação. Então o que ela vai fazer? Ela vai entrar, ou ela vai entrar de frente, ou ela vai entrar de costas, mas se ela entrar de frente, ela vai acionar a botoeira e quando ela for sair do elevador, ela precisa enxergar o que tem atrás dela, se tem algum obstáculo. Então ela vai utilizar esse espelho que tem no fundo da cabina para isso. Então aquele espelho, além de você ir lá e conferir o seu cabelo, uma pessoa com deficiência que esteja em cadeira de rodas, que vá sair, né, de ré ali da cadeira, ela vai conseguir ver pelo espelho se tem alguma coisa ali atrás dela, o que tem atrás dela que a impeça ou que seja uma situação perigosa para ela sair do elevador ali, tá? Então é um item também que é obrigatório, que está indicado lá na BNT-NM 313. E o último que eu vou falar hoje aqui, não são só esses, tá, gente? Existem outros itens também. O último que eu vou falar para vocês aqui é aquelas barras que existem na parede do fundo e nas paredes laterais das cabinas dos elevadores, tá?
também são itens obrigatórios. E a especificação de todas as características de como deve ser essa barra em todo o perímetro, não. Então, nas paredes laterais e na parede do fundo. Aquela barra, ela é obrigatória. Se você pensar numa pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa que esteja em muleta, uma pessoa que esteja, sei lá, um amputado, uma pessoa com mobilidade reduzida, gestante, essa barra de apoio, ela vai ter uma finalidade muito importante de auxiliar aquela pessoa que está de pé, mas que tem mobilidade reduzida, a fazer aquele deslocamento com segurança. Então você pensa que o elevador, você entrou na cabina do elevador, aí tem aquela descidinha, aquela subidinha ali, né? Pode trazer algum tipo de instabilidade, então você precisa ter algum elemento que a pessoa vai conseguir se segurar na cabina para conseguir fazer aquele trajeto ali com segurança, tá? Então a especificação do diâmetro dessa barra, qual é a altura dessa barra, qual a posição, qual o espaçamento que você tem que ter para fazer a empunhadura ali, para poder a sua mão chegar ali e conseguir você de fato pegar, segurar naquela barra ali. Tudo isso é minuciosamente especificado lá na BNT-NM 313, tá bom? Então, gente, eu quis trazer para vocês isso, uma maneira de você conseguir entender quais são os elementos obrigatórios de acessibilidade para elevadores, de modo que você consiga fazer uma análise qualitativa, entendendo como que aquele elemento vai ser utilizado nas mais diversas, em cada uma das etapas de utilização, por pessoas com os mais diferentes tipos de capacidades, tá? Para você ter mais segurança na hora de projetar o seu espaço, na hora de trabalhar a adequação de algum espaço que você esteja fazendo aí para torná-lo acessível. Então, é importante você saber qual é a informação que tem ali na norma, é muito importante. Você precisa dominar esse conhecimento, mas quando você traz isso para uma dinâmica de como aquilo vai ser utilizado, você consegue fazer uma análise mais natural. Vai ficar mais fácil para você, você vai ter mais segurança na hora de projetar. E com o tempo que você vai tendo ali contato com a informação técnica, você vai criando cada vez, aumentando consolidando o seu conhecimento naqueles elementos que você está trabalhando e no final das contas da acessibilidade de maneira geral, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Elevadores acessíveis, tenha segurança na hora de projetar. Se você gostou desse conteúdo, se para você fez sentido, se você aprendeu alguma coisa com isso, eu vou pedir para você vou pedir para você clicar no coraçãozinho, compartilha com um colega seu, profissional, arquiteto, engenheiro, design de interior, técnico de edificações, uma pessoa que precisa atender a requisitos de acessibilidade aí no seu trabalho. Para ela também saber disso aqui. Se for importante para você, vai ser importante para ela também, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa eu acenar para as pessoas aqui. A Falamo, Ailton entrou, Gilma Acessibilidade, Geraldo 87, Gisela Mazer, Ruth Sabino, Samuel Lima, Engenheiro Cláudio Tigner também, Daniel Tesser Arquitetura e a Leda eu já tinha cumprimentado, tá aí desde cedo, né, Leda? É isso aí, gente. Acabou. Até sexta-feira. Um beijo para vocês, um excelente dia.